porque a gente vai falar de um assunto sério. Os casos de feminicídio que registraram uma queda de 11,45% nos meses de abril e maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2025. Os números eles foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e aparecem nos primeiros meses de implementação do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado em fevereiro. Nós falamos aqui também no TJ Aparecida. Para falar sobre os avanços, os desafios e as próximas ações do governo federal, também nós conversamos com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, a Estela Bezerra, que está aqui com a gente. Secretária, muito boa tarde, bem-vinda, obrigado por ter nos concedido essa entrevista para falar de um assunto tão importante, feminicídio. Boa tarde. Boa tarde, eu é que agradeço a vocês por estarem pautando mais uma vez esse tema que é tão relevante na nossa sociedade e, de fato, nós conseguimos aí enxergar uma diminuição dos indicadores de feminicídio nos primeiros 6 meses do ano em comparação ao mesmo período do ano passado. E isso é motivo de compreender que nós estamos na direção correta da política pública, né? E dessas ações, uma das mais importantes foi a responsabilização, a ação articulada entre o governo federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com as secretarias estaduais de segurança pública em cumprir os mandados de prisão de agressores de mulheres, assassinos, estupradores, né, que estavam determinados pela justiça serem presos, mas que estavam foragidos. Secretária, com base nesses números, né, nessa queda de 11,45%, a gente pode afirmar que o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, que foi lançado em fevereiro, há pouco tempo atrás, ele também contribuiu para essa redução? Certamente ele contribuiu, Raila, porque ele tem uma situação de que nós estávamos vendo o indicador crescente. Nós tínhamos um indicador muito crescente até 2022, 2023 nós conseguimos uma estabilidade, 2024 também, não é que ele estivesse diminuindo, mas ele estava crescendo com menos velocidade. 2025 houve um aumento significativo, porque de 2024 para 2025 nós temos 1.492 execuções por feminicídio para 1.568 execuções por feminicídio. Se nós continuarmos nessa tendência, nós vamos estar descrevendo o gráfico declinante do feminicídio no Brasil. E isso só pode ser resultado de política pública, né? São políticas públicas que estão se dirigindo às mulheres em situação de violência, com Casa da Mulher Brasileira, Delegacia Especializada da Mulher, salas lilás, onde elas estão sendo implantadas, presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, criação das varas de violência doméstica contra a mulher e também as casas da mulher brasileira, que durante esse ano já recebeu e já atendeu quase 500.000 de mulheres. Foram mais de 458 mil mulheres atendidas pela Casa da Mulher Brasileira. Então, quando você fortalece a vítima para ela fazer a ruptura do ciclo, prestando serviços qualificados e especializados, e quando você reprime o agressor, né, disciplina o agressor, reprova socialmente o agressor, a gente está passando para a sociedade que a sociedade pode contar com o Estado, porque em situação de violência contra a mulher não vai se permitir que isso aconteça naturalizado e impunemente. Então, essas duas medidas são muito eficazes. Agora, nós temos um outro grande desafio, que é o desafio da mudança de cultura. É preciso que a gente comece a trabalhar na sociedade, nos formadores de opinião, isso passa pelas escolas, pelas instituições religiosas, passa pelos meios de comunicação como esse, ocupar o tema e passar a mensagem de que a violência contra a mulher não é uma medida civilizatória, nem é uma prática sustentável na nossa vida em sociedade. De fato, né, Estela? Boa tarde para você, obrigado pela presença no TJ Aparecida. Precisa dar um basta
nessa violência, né? E que bom que surgiu esse pacto que foi lançado em fevereiro. E detalhe dele, né, que reúne os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então eu pergunto para você, o que muda, né, quando os 3 poderes se unem para enfrentar de uma forma integrada a violência contra a mulher aqui no Brasil? Muda muito, Eduardo, porque a gente tem um dos temas, né, um dos avanços e uma das dificuldades é que a gente precisa de celeridade na ação das medidas protetivas de urgência. Quando nós iniciamos o pacto, nós tínhamos estado que tinha 13 dias de demora para a resolução e o acesso da medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência é um recurso e uma tecnologia que fez com que muitas mulheres fossem salvas do feminicídio. E aí a demora, ela é uma variável que atua negativamente. Você pode perder uma mulher porque ela não teve acesso a uma medida protetiva e você pode perder uma mulher porque a medida protetiva não foi monitorada adequadamente. Então, essa relação entre a segurança pública, que é uma ação do executivo, e a ação do sistema de justiça, bem azeitada e bem coordenada, tem salvo a vida das mulheres. Então, nós enxergamos que nós poderíamos chegar no que prescreve a lei. A lei diz que a mulher tem a medida protetiva de urgência, por isso que ela é urgência, no máximo até 48 horas. E nesse lapso de tempo, a polícia, a quem ela se reportou, é responsável por salvaguardar a vida dela e por criar situações junto com a rede especializada para que a vida dela esteja protegida. Então, nós estamos com uma agenda e com metas e ações e objetivos coordenados entre o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo é mais complexo porque ele é composto de várias correlações de força. Nós agora, nesse momento, estamos com um projeto de lei fundamental, que é o projeto de lei que criminaliza a misoginia, porque quando a gente está tratando do agressor e a gente está tratando da vítima, é como se a gente estivesse tratando do sintoma. A violência contra a mulher, ela é produto de uma cultura que naturaliza essa violência e que considera que as mulheres são seres subalternos e inferiores, e não de igual direito e que merece igualdade de respeito. Então, a gente precisa combater a cultura que trata dessa desigualdade, primeiro distingue e distancia, depois hierarquiza, fazendo com que as mulheres sejam tratadas como uma cidadã de segunda ordem, que recebe menos salário, é menos votada, participa menos da vida pública e, por fim, tem sua vida cerceada por motivos fúteis. Obrigada, viu, secretária, pela participação aqui com a gente no TJ Aparecida, por ter falado sobre essas ações, né, do pacto que vem para tentar diminuir ainda mais os números daqui para frente. Obrigada e bom trabalho. Eu que agradeço a vocês, tenham um bom trabalho também. Raíla, Eduardo, um abraço enorme para vocês. Obrigado, TV Aparecida, sempre à disposição para divulgar essas ações de combate ao feminicídio no Brasil. Muito obrigado, um bom fim de semana para você, Estela.